ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. Está no ar, Israel e a Igreja, a reconexão indispensável para o tempo do fim. Olá pessoal, bem, lembram que eu disse que faríamos 2 vídeos sobre a profecia para o tempo do fim, que a igreja esqueceu? Pois é, falamos sobre a profecia contida na história de Ruth e a profecia contida na história de Saulo de Tarso. Mas vamos fazer hoje um terceiro vídeo, porque tão importante quanto as profecias da história de Ruth e a profecia de Saulo de Tarso, profecia da sua história, é a profecia de Jesus que está relatada no livro de São Mateus, no capítulo 23, exatamente a respeito do tempo do fim. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas por que esta é uma profecia esquecida, assim como a profecia de Ruth e a profecia de Saulo de Tarso? Simplesmente porque quando se fala de profecias para o tempo de fim, estuda-se ou Mateus 24, ou Daniel 2, ou o livro do Apocalipse, mas antes de adentrar no tema de hoje, para concluir esta pequena série de 3 vídeos, eu quero ir ao contexto daquilo que nós vamos estudar e que está relatado no decorrer de todo o capítulo 23 de São Mateus. Em todo esse capítulo, encontramos Jesus falando aos seus discípulos e a uma multidão, possivelmente a sua mais dura mensagem, exatamente aos escribas e fariseus. Só de passagem, quero lembrar a vocês que Jesus não generalizava quando falava aos escribas e fariseus, mas a um grupo específico deles, aos quais ele costumava chamar de hipócritas. E não se esqueçam de que até mesmo o apóstolo Paulo era um fariseu, como ele disse lá no livro de Atos, no capítulo 23, no verso 6, que diz o seguinte, eu leio para vocês. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho, homens e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. Mas vamos voltar agora ao nosso tema. No decorrer de todo o capítulo 23, as palavras de Jesus àqueles escribas e fariseus foram duríssimas, pessoal, duríssimas. Jesus os chamou de hipócritas, de guias cegos, de sepulcros caiados, de raça de víboras. E vejam só essas palavras para lá de duríssimas que encontramos nos versos 34 e 35 do mesmo capítulo. Por isso, eis que vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis em vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. E lembrem, Saulo de Tarso era um desses fariseus e ele perseguiu os discípulos de Jesus e até mesmo para matá-los, como foi no caso, por exemplo, de Estevão. Bem, mas continuando lá, o nosso verso. Para que sobre vós recaia todo o sangue derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Caim, do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Pessoal, que palavras duríssimas essas de Jesus àquele grupo que fazia de tudo para encontrar um errinho sequer em Jesus, mas não encontrava.
os judeus estavam sendo conduzidos e liderados por esses guias cegos, estavam sendo guiados por falsos mestres, os quais faziam leis que eles próprios não conseguiam seguir. Foi a tristeza de Jesus diante da situação de Jerusalém dos seus dias que o levou a concluir o capítulo 23 de Mateus com o seu lamento, que está no verso 37 e que diz aquelas palavras que você já sabe até quase de cor. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não quisestes. Bem, pessoal, esta parte parece ser a única nesse capítulo que os cristãos conhecem e param por aí. Mas vejam só o verso 38. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Jesus não estava falando estas palavras em tom de ameaça, mas ele já podia ver a sua rejeição por grande parte de Israel, que estava sendo liderado por guias cegos, e as consequências seriam a destruição de Jerusalém, como de fato aconteceu no ano 70, além do que aconteceu lá no ano 135, quando os judeus foram dispersos entre as nações e iniciou-se de fato a grande diáspora que durou quase 2000 anos. O verso 38 relembra aqueles mestres da lei as terríveis consequências da desobediência aos mandamentos, como Deus escreveu para Moisés, e Moisés relatou ao povo no seu último discurso, cheio de palavras duras, palavras amargas, e que você pode ler. Convido você a tirar um tempinho para ler o capítulo 28 do livro de Deuteronômio. Essas palavras, ditas cerca de 1600 anos antes do que ocorreu no ano 70, são de fazer chorar, são de doer a alma quem as lê. Talvez você aí que está ouvindo o que eu estou falando esteja até pensando, poxa, será que os judeus que viveram no ano 70 não conseguiam enxergar quais as consequências do que estavam fazendo, rejeitando completamente o Moisés prometido na Torá? Será que eles não conseguiam enxergar? E eu te pergunto, e se você estivesse lá? Faria diferente? E se Jesus vivesse hoje, não entre os judeus, mas se vivesse entre os cristãos, falando aos líderes religiosos deste século XXI, como ele falou aos líderes do seu tempo, será que ele seria ou não rejeitado e, quem sabe, até expulso de algumas congregações? Pessoal, apenas para lembrar, pessoas que apenas pensam diferente, e eu falo isso com um pouco de dor, pessoas que apenas pensam diferente, às vezes, das doutrinas, dos ensinos da sua igreja, são considerados dissidentes e são impedidos de atuar nas suas congregações. Mas vamos deixar isso de lado, vamos em frente. As primeiras palavras do verso 39. Declaro-vos, pois, que desde agora já não mais me vereis. E foi o que aconteceu. Jesus foi entregue às autoridades, foi rejeitado e foi crucificado. Depois da sua crucificação, não foi mais visto pelos donos da vinha, os guias cegos que conduziram Israel ao precipício. Foi visto apenas pelos seus discípulos e pelos seus seguidores. O verso 38 e a primeira parte do verso 39, na verdade, foram profecias que, no entanto, já se cumpriram.
Jerusalém ficou deserta, foi destruída e os judeus foram dispersos pelo mundo. Como se torna fácil para mim e para a maioria das pessoas estudarem profecias que já se cumpriram ou que são auto-interpretadas, como por exemplo a profecia contida no sonho da estátua de Nabucodonosor, de Daniel 2. Olha, nunca se falou tanto em profecias bíblicas como nestes últimos tempos, especialmente as profecias apocalípticas. E é bom que as estudemos, mas a profecia contida no verso 39 de Mateus 23 tem sido esquecida, sim, pelo cristianismo em geral. O fato de que Israel não mais veria Jesus e de que Jerusalém seria destruída é um prelúdio, pessoal, para o tempo do fim, que começa, na verdade, com um advérbio de tempo e nos diz o seguinte, vamos relembrar? Já não mais me vereis, até que. Ou seja, por quanto tempo ou até quando Jesus não se daria a conhecer como o Messias prometido nas Escrituras? E o verso 39, a última parte, diz, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Se isto não é uma profecia, eu não sei mais o que dizer a vocês. Mas o fato é que os judeus só voltariam a ver a Jesus, e aqui fica claro que ele se refere ao seu retorno, quando um pouco antes da sua volta, eles o reconheceriam como Messias e Salvador, e mais que isso, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pessoal, 2000 anos se passaram desde que essas palavras foram ditas por Jesus aos seus irmãos judeus, que foram dispersos entre as nações em cumprimento às suas próprias palavras. E durante esses 20 séculos, os sinais de que Israel, o povo de Deus, tenha se voltado para Jesus, reconhecendo como o Messias prometido profeticamente por Moisés, têm sido mínimos, mas as coisas estão mudando. Nos últimos 30 anos, milhares de judeus por todo o mundo têm dito, têm clamado aquelas palavras de Jesus no verso 39 do capítulo 23 de Mateus. Bendito o que vem em nome do Senhor. Mas não tem sido fácil para os judeus que, porque creem em Jesus e o aceitam como Messias prometido, são chamados de messiânicos. Não tem sido fácil para eles. O retorno de milhares de judeus para Jesus não será uma obra minha nem sua. Esta techuvá, este retorno dos judeus a Jesus, será uma obra do Espírito de Deus. O livro, e eu tenho aqui o livro A Unção de Israel, de Sandra Teplinsky, na página 131, diz o seguinte: a salvação dos judeus em larga escala aterroriza o inimigo, porque ela anuncia a volta de Jesus. O príncipe deste mundo não tem nenhum interesse em que a profecia de Mateus 23, 39 se cumpra, pessoal. Ele fará o possível para manter Israel afastado de Jesus, o seu Messias. Ele sabe que quando um grande contingente de judeus reconhecerem e aceitarem Jesus como Messias e Salvador, ele voltará. O que você sabe sobre os judeus messiânicos? Os judeus que creem em Jesus. Procure ler sobre isso. Eu apresento mais uma vez, para que você possa, quem sabe, até marcar aí, este livro aqui, A Unção de Israel, de Sandra Teplinsky, da editora Vida. Leia também os capítulos 9 a 11 do livro de Romanos. Leia com muita oração.
leia com dedicação, leia com reflexão, leia calmamente, leia uma vez, duas, três, para você buscar entender o que Deus está falando a você através do apóstolo Paulo. Que o Senhor te abençoe e mostre a você a profecia que começa a se cumprir diante dos nossos olhos. Eu quero convidar a você para deixar o seu comentário, deixar a sua opinião. Quero convidar você a curtir e compartilhar este vídeo e convidar você ainda a mais do que isso. Inscreva-se aí em nosso canal youtube.com/Israel e a Igreja. Um grande abraço para você. Tchau, tchau.